E a gente está aqui nesse momento, nesse bloco, adentrando no nosso nos nossos finais, sobre tentando exercitar, falar, conversar sobre essas imagens que vêm, sobre essas outras produções que partem da dança, essas outras linguagens, como que a escrita se dá, que livro que a gente tem vontade de ler. Quais as articulações com os nossos outros espaços de trabalho. E foi muito legal, Carmen, porque você trouxe o seu espaço de trabalho também, que é o espaço da rua, da arte, né, do movimento. E você retoma, então, aí, essa importância, então, dessas somáticas, dessa aula técnica regular, nesse chão da dança que estrutura o corpo. Mas a gente está também querendo refletir aqui essas imagens, o quanto o espaço nos informa alguma coisa bacana para estudar, o quanto o nosso corpo sensível ao mundo, aos olhos, à escuta também, eh, traz aí de poética para o nosso trabalho e para essa nossa convivência com a dança, né, a gente está tentando trabalhar nesse lugar. E aí hoje fiz uma leitura da Cássia Navas, que é uma super pesquisadora da dança, muito importante no cenário, e eu tomei nota de uma frase que eu já deixei aqui no cantinho, caso fosse interessante, eh, em trazer, né, para essa mesa de reflexão. Os esforços para trazer o íntimo até o público não se revelam abertamente. Ou seja, a gente está num constante exercício de fato de construir uma elaboração, uma obra de arte, algo performático, mas tem muita coisa imbricada nesse chão de dança, nessas pesquisas, isso que a gente fica parece devaneio, mas é muito importante o que a gente está fazendo aqui, porque é disso aqui que vai sair os nossos que o nosso projeto futuro talvez, né, de performance, de dança. E aí ela coloca quais os treinamentos, os ensaios, as reflexões, quais são as práticas imbricadas nesse fazer? E aí, para costurar e chamar um pouco a Raquel para conversar um pouco com a gente sobre a pesquisa que ela tem feito também dessa relação de espaço e corpo que dança, eu trouxe a Poética do Espaço do Bachelard e eu vou ler um trechinho que eu acho que para mim é muito somático, ou seja, ele é de espaço, ele é arquitetônico e ele é espaço interior de corpo. Que fazemos demais se dizemos que um ângulo é frio e uma curva é quente? Que a curva nos acolhe e que o ângulo muito agudo nos expulsa? Que o ângulo é masculino e a curva é feminina? Um nada de valor muda tudo. A graça de uma curva é um convite a habitar. Pode-se fugir dela sem esperança de retorno. A curva amada tem os poderes do ninho, é um apelo à posse. Ela é um canto curvo, é uma geometria habitada. Nela, estamos no mínimo do refúgio, no esquema ultra simplificado de um devaneio do repouso. Só o sonhador que percorre caminhos arredondados para contemplar conhece as joias simples do repouso desenhado. Eu achei isso muito sensacional, porque quando a gente está numa prática corporal, para a gente descobrir esses símbolos ou para a gente se autocuidar, são essas curvas que a gente encontra, essas retas, esses espaços internos de corpo. Só que quando a gente vai para a rua ou para os outros corpos, a gente encontra também. Raquel, agora é com você para amalgamar um pouquinho essas histórias aí. É. Nossa, que lindo, sério. Poder pensar a curva dessa maneira, assim, dessa vida que ela tem, né, me faz lembrar bastante inclusive das pesquisas, um texto que eu sei que eu não tenho ele aqui anotado, mas que fazia uma comparação entre a nossa relação com o círculo, com uma forma circular, que era a nossa relação com o mundo, e como a gente tenta ser alquimista e trazer a forma circular do mundo para junto da forma retangular
do lugar que a gente habita e da sociedade que a gente tá. Então a gente tem, né, as formas do homem vitruviano, que é isso, é a gente caber nesses 2 espaços. Eh, e também, assim, acho que é lindo pensar a curva como habitação, como algo que engloba, eh, é o côncavo, que é um um lugar onde cabe as coisas, onde você pode colocar experiências. Então isso me chama muita, muita atenção mesmo. E, enfim, posso falar sobre outras coisas. Outro tipo de pesquisa que também eu acabei fazendo foi a partir da obra da Lygia Clark. Eh, ela fica famosa, assim, pelos bichos que são aquelas formas metálicas, retas com dobradiças, mas logo ela segue para para os trepantes, que são formas feitas também a partir de uma base metálica, mais maleáveis. E o objetivo dela era que aquelas formas, tanto os bichos quanto os trepantes, habitassem o lugar, habitassem a casa, estivessem lá e pudessem ser moldados, que eles respondessem ao nosso corpo, ao nosso movimento, da mesma forma que a gente acaba respondendo a eles também. Então, é uma troca, de espaço, de corpo, de um objeto, mas que traz essa relação de com o mundo, né, da pele, do interior, do exterior, porque a gente acaba tendo, né, o toque e sentindo todo o ambiente que é criado a partir daquela forma. Legal. Ô Raquel, você tem aí na manga aquele texto que você leu pra gente essa semana? Eh, eu acho que é sobre o olhar, o globo ocular também, não sei se você tem ou Acredito que sim. Sentimos na pele, ao mesmo tempo que sentimos extrapele. Somos tocados fisicamente e metafisicamente. Nossos olhos tocam os raios de luz, moldamos ao nosso bem-querer. Controlamos a luz? que legal. Pedi para você ler porque, enfim, fiquei aqui na pira do globo ocular, do arredondado, mas também com as formas que são captadas e Sim, com como a dança também ela chega aos olhos, ou ela pode ser vista, ou se ela é capturada nas intimidades, né, do que acontece dentro do espaço interior dos corpos. Você trouxe as 2 palavras também, arquitetônico sim, e arquitetura nessa semana, e eu fiquei na pira de pensar a palavra arquitetônico, do tônico, da ideia do tônus, né, e até te chamei no canto para perguntar, assim, sobre essas diferenças e pensei bastante que a arquitetura é essa arte de criar ambientes, e que a gente está aqui também então, talvez, Raquel, criando ambientes para a dança pessoal de cada um e para o coletivo acontecer e para essas poéticas acontecerem. Faz sentido? Poeticamente faz sentido? poeticamente. É bom lembrar, hein, gente. Eh, e aí a Laila traz o arquitetônico, que apesar do do tônico não é sobre tônus, mas dentro da arquitetura, né, a gente tem o partido arquitetônico, que é algo definido. Era visto como uma maneira correta de você criar uma casa, que acabou seguindo até para cidades inteiras. A gente vê projetos de cidades que deveriam ser habitadas de uma maneira específica, que não abriam espaço
Para a pessoa, para o humano. Então o corpo não tinha lugar, ele era secundário, ele devia se moldar. E diferente da arquitetura de forma artística, que ela é uma troca entre o corpo e entre o espaço. E ali ela se cria, ela é feita a partir da experiência, de estar ali, da história, da memória, da nostalgia, do que já foi. Então, é isso, a gente estar no espaço é muito importante para ter essa relação com a arte, com a arquitetura, com o urbano e se colocar na cidade. Bacana, Raquel. A Raquel acho que também traz um pouco essa fala e essa experiência, porque como a gente falou, esse grupo ele começa também a circular, né, junto com as outras parcerias, com as outras amigas, né, e colegas de turma, também nos espaços de rua. Então também começaram a ter essas experiências não só no espaço de rua, a gente acabou de fazer um projeto, né, imersivo em que a gente foi para a Casa da Cultura, a gente interviu inclusive nessa área rural, e a gente sabe que essas ocupações elas transformam o corpo, assim como a gente também tem condições de transformar o espaço, né. E aí, a gente arquiteta ambientes dentro da gente, então vou puxar de novo aí, o que que o que que surge de dentro do corpo quando a gente está ali imerso nessas pesquisas de imaginar espaços internos, não só de imaginar, né, na verdade a gente está vivenciando esses espaços internos e às vezes acontecem de vir algumas imagens, algumas formas que talvez estejam aí amalgamadas de memórias e de outras histórias, né. A Bruna trouxe, uma nos últimos tempos, eu acho que a memória de um grande túnel, a sensação, você quer contar um pouquinho, essa poética que tem surgido? Eh, Quando a Raquel falou do extra pele, assim, eu fiquei com essa sensação daquilo que acontece fora da gente, né, o extra pele para fora, certo? Uhum. E eu lembrei do túnel, eu lembrei do túnel porque foi uma coisa entre a pele, da pele para dentro. Eu acho que esse da pele para dentro é o que muito do que acontece nessas imersões esses processos eutônicos, né, que você faz com a gente. E curioso que no momento eu não estou lembrando como se deu a imagem, apesar de eu lembrar da imagem com muita clareza. Eh, eu sei, a gente entra nesse processo dessa guiança que vai para o interno, que vai para esse lugar, assim, muito profundo, muito, assim, às vezes silencioso, que a gente não costuma acessar com frequência. Então às vezes fica nublado certas dimensões do que acontece no momento, mas eu lembro do túnel. Veio veio essa imagem do túnel dentro do próprio corpo, como se ele fosse muito, assim, muito grande, um túnel de passagem mesmo, um túnel de espaço, um túnel para se ocupar, um túnel de lugar de passagem, uma trajetória que seja. Curioso que um tempo atrás a gente estava falando sobre ampliar espaços internos, né. Foi um pouco antes dessa eutonia que teve, e me apareceu essa imagem do túnel, como se algo dentro estivesse se ampliando e dando espaço para outras coisas. E eu lembro um pouco da eu lembro não, conectando com um pouco do que eu falei bem no começo aqui do podcast, sobre o que que a dança, a eutonia, ela
Não só o processo de dançar, mas também para onde mais que isso vai. Então assim, esse túnel como lugar de passagem, ele vai para escrita, ele vai para uma outra área da vida, para algo que a gente está se ampliando e a gente precisa ocupar espaço, a gente precisa transitar, a gente precisa ir. Isso amplia demais, um processo artístico, criativo que a gente tenha. Eu tô lendo um outro livro aqui, e eu não lembro exatamente o que que eu li que me remeteu, a eu escrever isso na bordinha do livro. Palavra é última, mas é mínima. E eu penso, quando a gente passa por esses processos, depois a gente vai para a palavra e a gente esclarece certas experiências, certos percebimentos. A gente esclarece certos percebimentos através da palavra, mas a palavra ainda é mínima perto da imagem gigantesca que, assim, que talvez a gente nem comporta direito em esclarecer isso no papel. Fica ela é a última, mas ela é bem pequena perto da experiência de ter visto essa imagem dentro do próprio corpo. Lindo. A Thaís também trouxe pra gente uma experiência super interessante que pode se transformar numa poética, né, pra gente, performativa, algum texto, enfim. E meninas, vocês fiquem muito à vontade para espreguiçar, dançar enquanto estamos aí na noite e continuo deixando esse espaço mais tranquilo para vocês, eh, descansarem no movimento também. Thaís, conta pra gente. É, a minha experiência, essa experiência particular, que foi no movimento do Entre Serras, né, num fim de semana de fevereiro, numa aula de otonia, que eu não lembro exatamente as consignas, mas eu lembro que, eu estava estudando ali o quadril, e eu lembro de ligar pontos, assim, principalmente da crista ilíaca para o espaço, como uma forma de sair mesmo, assim, um ponto de mim em direção ao espaço, um vetor, uma espécie de vetor. Mas isso não foi exatamente proporcional, isso foi uma coisa intuitiva dos movimentos internos que meu corpo estava fazendo naquele momento, porque a gente estava deitado, a gente não estava em movimento ativo, assim, a gente estava em movimento mais interno. E aí eu focada nessa região bem específica do meu corpo, me veio na cabeça um tipo de fratura que a gente que a gente aprende, que é uma fratura de quadril, que é uma fratura, que tem o nome de open book, né, de livro aberto, assim, que faz a forma, né, a bacia faz a forma, e aí me veio essa imagem de um livro aberto, da minha bacia ser um livro aberto, né, e aí com vetores opostos ali para a sala, para dentro da sala. E e aí o mais importante disso tudo é o corpo de palavras, né, é a parte da oralidade, né, o que que emergiu dessa experiência desse movimento interno. E e aí, eu comecei a pensar muito na como é que surge, né, da anatomia foi para o subjetivo, para poesia, né. Porque eu escrevo, né, e a escrita tem um espaço muito importante na minha vida, a leitura também, então assim, ver a minha pelve ali como um livro aberto, de forma completamente metafórica, né, e subjetiva, me criou espaço para poder escrever várias coisas, assim, a partir dessa imagem, né, e como que a imagem por si, como a Bruna falou agora, né, a imagem
a escrita é o que parte de tudo, é o que submerge, né, mas a imagem ela é muito gráfica, e aí isso me lembra um pouco a Estela do Patrocínio, né, que foi uma paciente psiquiátrica, eh, que é muito estudada, que eu tô lendo um livro sobre ela agora, porque ela tem a coisa da oralidade, da poética da oralidade no corpo, impressa no corpo, né. E a Estela tem a coisa do inconsciente, né, das imagens que surgem enquanto ela fala e que são expressas ali nas palavras, né, então é como se ela colocasse corpo nas palavras, né. O pensar enquanto a gente está pensando, o movimento enquanto a gente está se movimentando e as imagens que surgem a partir disso. Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gases puro assim, ó, espaço vazio. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha aonde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço puro, vazio. Estela do Patrocínio. A gente teve esse momento de poética da Isabel Ramos. A Isabel Ramos está aqui com a gente hoje como produtora, mas participou de vários processos do Estado de Poesia. E quando a gente conversou, quando a gente estava conversando, principalmente eu e Thaís, aqui dentro desse grupo, a gente falou muitas vezes da Estela. E aí eu trouxe esse poema e pedi para Isabel. Isabel vai participar com a gente desse último bloco. Mas eu falei: "Bel, vamos adentrar com esse poema, porque esse poema fala muito sobre tudo que a gente tem trazido até agora, não só sobre essas imagens, mas desse ser artista Estela, que encontra a sua própria poética das maneiras como pôde e como se deu, e trazendo essas palavras, né, esse corpo de palavras, que também alimenta aqui as nossas, conjuga muito com o que a gente escreve, né, as partes do corpo, os espaços de corpo, os espaços vazios, a completude e a incompletude que o próprio ato poético também nos traz, né, nesse lugar de reflexão. Obrigada, Isabel. Bem, eu então encerro esse momento com a gente. Quero agradecer demais a presença de todo mundo que fez esse projeto acontecer. Quero agradecer muito a Carmen, quero deixar a palavra, a última palavra para ela, de fato, que foi a produtora, que é a proponente desse projeto, né, que abriu espaço para que todas essas amigas e essas amigas artistas e essas pesquisadoras estivessem também dentro desse processo, que eu pudesse colocar essa minha metodologia, a direção dentro desse trabalho e eu pudesse exercitar também uma direção, eh, mais gostosa no sentido de poder estar junto também, refletindo junto, para mim está sendo um respiro também, né, é uma responsabilidade, parece que mais num barco, num mar calmo, viu, Camila? E, então agradeço demais. Para mim, estar nesse espaço, falando de todos esses assuntos, esse projeto Estado de Poesia em Estado de Poesia, com você fazendo essa condução de direção de nossa, para mim só agradeço, o privilégio é meu, assim, né, nos encontramos, né, as meninas, assim, algumas nós nos encontramos em 2022, outras 2023, mas a gente se aproximou muito, né. Então também é um presente que esse momento seja compartilhado com vocês, assim.
Camila já esbarrei com a Camila em vários rolês aí, inclusive dentro da Espaço. Mas acho que talvez seja a primeira vez que de fato a gente tá fazendo alguma coisa mais, assim, mais Mais perto. próximo. Mais de perto, assim. Então só agradeço. E de tudo isso, esse projeto, tanto fazer a construção do projeto, quanto pensar, né, desde a da construção do projeto, quando a gente conversou, e até hoje, né, quando nós estávamos revendo, antes de começar, a gente fez uma prática de corpo, a gente teve um momento de silenciar, e sim, eu sei silenciar às vezes. Como é você, de repente, retomar os estudos, fazer link e falar: "Nossa, que interessante, tudo isso que a gente vivenciou, que a gente está, né, tá experimentando". Quando eu olho que nossa, eu fiz textos que falam de corpos e de partes do meu corpo, e, as imagens, né, de osso, enfim, que para mim é um grande desafio levar a palavra nesse lugar, nessa profundidade. Enfim, eu só agradeço mesmo, e trabalhos como esse só dá vontade de seguir, e fazer mais e mais. E é isso, gente. Obrigada. Que bom. De pé?